Um prazer estar aqui. Espero que eu possa agregar um valor a essa conversa que a gente vai começar. Eu deixei o texto, enfim, com os tradutores para que eles pudessem fazer a tradução simultânea. Então, essa imagem eu vou ter que desconfigurar e ler o texto que, na verdade, eu preparei e que agora está na mão dos tradutores. Tá ok? Bom, eu, de formação, eu sou psicólogo. O meu mestrado e o doutorado foi feito em torno de questões da violência masculina. Basicamente, esses dois trabalhos, eles tentavam pensar por que razão, no Brasil, os homens se envolvem mais em situações de violência do que as mulheres. E, no caso, se existiria, para as sociedades organizadas como as sociedades atuais e contemporâneas, alguma função simbólica para esse envolvimento empírico. Tá certo? Então, essa vai ser a condução do trabalho. Então, vocês não vão precisar disso, né? Bom, posso deixar. Então, por que os homens se envolveriam mais em situações de violência, sendo as principais vítimas de morte por causas externas do que as mulheres? Se nós formos considerar as questões de gasto públicos em saúde, os gastos públicos mundiais com saúde de cada cidadão chegou à ordem média de $571. Isso no ano de 2010. Essa é a última cifra que a gente teria disponível em referência a gastos com saúde. No Brasil, esse gasto per capita somou $466 por ano. Para a gente poder ter uma ideia, em termos de cenário internacional, os Estados Unidos gastam anualmente per capita $3.007 por ano, e a Holanda $4.008 por ano, e a Noruega $6.8 mil por ano. Na outra ponta desses investimentos, a gente teria o Congo, né, gastando cerca de $4 por ano, e a Libéria gastando $8 por ano. A OMS também ressaltou a defasagem que existe entre o Brasil e a média mundial em relação ao percentual do orçamento público investido na saúde. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 15,1% do orçamento público do mundo vai para a saúde. No país, a taxa era de 10,7% em 2010, entre os demais países emergentes, 11,7%. Apesar do Brasil possuir a maior economia da América do Sul, 3 países do continente se saem melhor do que ele nesse ranking: a Argentina, o Uruguai e o Chile. Segundo a Organização Mundial de Saúde, podemos classificar as causas de mortalidade em 3 grandes grupos. O primeiro e o segundo incluem doenças transmissíveis e doenças não transmissíveis. O terceiro se refere a doenças causadas por mortes, se refere a mortes causadas como, por exemplo, causas externas, né? Acidentes de trânsito, agressões, quedas, queimaduras e suicídios. De acordo com o relatório Saúde Brasil, feito pelo IBGE em 2007, as principais causas mortes no Brasil, tendo como base o ano de 2005, foram doenças do aparelho circulatório, 32,2%, neoplasias, no caso cânceres e tumores, 16,7%, e doenças por causas externas, 14,5%. É onde, efetivamente, o efetivo dos homens vão estar envolvidos mais diretamente. Nos últimos 10 anos, os assassinatos de jovens aumentaram 580% no Brasil. Segundo o Ministério da Justiça, morrem 32 jovens até 19 anos todos os dias no país. Aqui, homens com idade entre 15 e 24 anos, negros e pobres, são as maiores vítimas de violência. Só no ano de 2007, mais de 17,4 mil jovens foram assassinados no Brasil, o que representou 36,6% do total de assassinatos ocorridos no país. Dos jovens vítimas de mortes violentas, 75% são negros e do sexo masculino. Segundo um estudo publicado pelo Mapa da Violência, de 2010, Anatomia dos Homicídios no Brasil, divulgado pelo Instituto Sangari. Segundo esse estudo, no país, mais de 92% dos casos de vítimas de homicídio são homens. Em 2007, para cada mulher vítima de homicídio no país, morreram 12 homens. Nesse mesmo ano,
faleceram 3.772 mulheres e 43.886 homens. No Brasil, morrem proporcionalmente 2 vezes mais negros do que brancos. Aqui, a vítima e o agressor fazem parte da mesma realidade social. Ambos são jovens, com idade entre 15 e 24 anos, residentes na periferia urbana, pobres e com baixa escolaridade. Uma das razões para esse cenário pode ser atribuída ao fato de que um homem jovem se envolve mais em situações de violência por conta de sua vulnerabilidade, disposição para o embate, envolvimento com o tráfico e com o crime organizado. De algum modo, esses homens encontram no crime e na violência parâmetros identitários em torno dos quais sentem que têm algum poder e valor frente ao grupo social do qual fazem parte, mesmo que seja pelo temor. Considerando em números absolutos, em 2009, o Brasil foi o campeão mundial de homicídios. Segundo o DataSUS do Ministério da Saúde, dos 51.434 homicídios contabilizados em 2009, a maioria, 41.109 mil, foram praticados contra homens. Do total, só levantar um pouquinho mais aqui. Do total, 91,6% foram praticados contra os homens, né, do total absoluto. Os números referentes às mulheres representam cerca de 8,3% do total de mortes. Por outro lado, de acordo com os resultados apresentados pelo Mapa da Violência, o Brasil é considerado o 3º país mais violento da América Latina e o 6º colocado no mundo dentre os países mais homicidas, ou seja, a cada 100 mil habitantes. A taxa brasileira está na ordem de 26,6%. No Brasil, segundo o Sistema de Informação sobre Mortalidade, conhecido como SIM, do Ministério da Saúde, entre 2000 e 2009, a mortalidade por causas externas representou a 3ª causa-morte mais frequente no país, configurando-se como um inquestionável desafio aos gestores de políticas públicas, especialmente aos dirigentes e profissionais do setor de saúde. Aqui, as mortes por causas externas são consideradas um grande desafio às autoridades sanitárias, sendo que os indivíduos mais vulneráveis à morte por essas causas são homens, adultos, jovens, de 20 a 39 anos. Principalmente quando se analisam os acidentes de trânsito, transporte terrestre, né, e as agressões, no caso dos homicídios. Não se pode deixar de ressaltar o aumento observado no número de motociclistas que são mortos no trânsito diariamente. Frente a tal impacto, percebe-se que o papel do Ministério da Saúde ultrapassa a dimensão de assistência e reabilitação das vítimas, ocupando-se também da promoção à saúde, prevenção e vigilância epidemiológica de acidentes e violência contra homens. Todavia, nesse campo, nada foi feito. As causas externas de morbidade e mortalidade compreendem as lesões decorrentes de acidentes relacionadas a trânsito, afogamento, envenenamento, quedas ou queimaduras, e as violências, no caso, agressões, homicídios, suicídios, tentativas de suicídio, abusos físicos, sexuais e psicológicos. Num panorama no mundo, anualmente as mortes por causas externas são responsáveis por mais de 5 milhões de mortes em todo o planeta. Cerca de 9% da mortalidade mundial está associada a esse indicador de mortes por causas externas. No mundo, as causas externas apresentam um comportamento constante de crescimento, ocupando usualmente as primeiras posições entre as mais frequentes causas de morte. Porém, esses agravos não afetam a população de uma maneira uniforme. Pesquisas com diferentes bases de dados mostram que há grupos populacionais mais vulneráveis, o que pode ser percebido pela distribuição desigual das mortes por causas externas, as quais atingem, sobretudo, pessoas entre 0 e 44 anos, do sexo masculino, residentes em países de baixa renda, com diferentes gradações entre áreas pobres e ricas de um mesmo país ou cidade. As taxas de mortalidade por homicídio entre homens são 3 vezes mais elevadas do que entre mulheres. Os números mais altos de homicídios no mundo são encontrados nos homens entre 15 a 29 anos, seguidos de perto por homens entre 30 e 44 anos. Em todo o mundo, os suicídios tiraram a vida de cerca de 815 mil pessoas em 2000. Mais de 60% de todos os suicídios ocorreram entre homens, e mais da metade na faixa etária entre 15 e 44 anos. Evidências obtidas em diversos países mostram que é possível prevenir acidentes e violências por meio de ações protagonizadas pelo setor da saúde em parceria com outros setores interrelacionados.
Todavia, não se pode negligenciar quanto ao perfil da vítima que determina os números dessas estatísticas, são homens. Existem campanhas contra a violência no trânsito, existem campanhas associadas ao tráfico, mas nenhuma delas é especificamente dirigida ao homem, como a gente tem todo o programa de assistência em relação às mulheres, né? Quer dizer, a mulher aparece como alvo, né? Quer dizer, da ação de violência, ou na situação de violência doméstica, ou de alguma situação de violência, mas os homens, nas estatísticas referentes às mortes por causas externas, eles ficam invisíveis. Mas, por que isso não está sendo considerado, nem do ponto de vista de estudos teóricos ou de ações públicas, quando se trata de investigar mais a fundo as razões pelas quais esse cenário se configurou? Ou seja, por que os homens se envolvem cada vez mais em situações de violência? Conhecer a magnitude, caracterização e tendências da mortalidade por causas externas no Brasil se faz necessário para que ações específicas possam ser dirigidas aos homens que definem as curvas de mortes por violência e por causas externas. Uma comunicação direta tem que ser feita com esse setor, né, quer dizer, para que de algum modo possa sensibilizá-los a entender a problemática que se dá com eles, né, para que a partir daí possa se ver o que é possível ser feito. Pela frequência com que ocorrem e por serem os adolescentes e adultos jovens os grupos mais atingidos, os jornais hoje apontam exatamente isso, né? Só a gente dando uma parada aqui. Se a gente for olhar, isso aqui é o Globo de hoje, certo? Né? As apreensões de menores infratores aumentaram 237,6% na cidade do Rio, de 2011 para 2013. O número passou de 210 para 709 jovens capturados. Se a gente for olhar, né, no diagrama, a gente vai ter que 40% dessa população está envolvida com tráfico de drogas, 18,6% com roubo, 12% com furto e 29,4% com outros tipos de infrações. E se a gente for perceber como é que é distribuído isso dentro da curva, a gente vai ver que na capital, onde os números são maiores. Né? Isso é o Globo de hoje. Portanto, pela frequência com que ocorrem e por serem os adolescentes e adultos jovens os grupos mais atingidos, as causas externas são os maiores responsáveis pelos anos potenciais de vida perdidos. Essa é uma variável que a gente tem dentro do sistema de saúde, né, chamada APVP, tá certo? Né, quer dizer, é quanto de vida se perde se envolvendo num determinado tipo de situação, ou morte por causa externa ou morte por doença, que potencialmente, se fosse atingido, aquela pessoa teria, né? Então, o sexo masculino responde por cerca de 45% do APVP no que tange a estimativa de vida, né? O que corresponde quase 3 vezes do mesmo indicador para doenças do aparelho circulatório, que seriam as primeiras causas de morte. Só para a gente ver uma proporção entre o que é a primeira causa de morte, né? E o mesmo indicador vendo o que é primeiro, o que é terceiro, e o gradiente de contribuição dos homens para a redução desses números, né? Assim, a prevenção de causas externas deve fazer parte da agenda de prioridade no campo da saúde. Crianças e adolescentes no mapa da violência de 2012, então, causas externas, em 2010, foram responsáveis por 53,2% das mortes de crianças e adolescentes, acima da metade do total de mortes na faixa de 1 a 19 anos de idade. Destaca-se aí a região Nordeste, de forma preocupante, cujos suicídios passaram de 1.049 para 2.199, mais que duplicaram no período, ao crescer 109%. O suicídio dos jovens indígenas, que é o que vem acontecendo no Brasil hoje, né, e particularmente também nesse segmento são os homens que estariam envolvidos, aumentou o número de brasileiros, sobretudo jovens, que tiram a própria vida. No Brasil, nos últimos anos, as mortes por suicídio de pessoas entre 15 e 24 anos cresceram 1.900%. O grupo que tem elevado essas taxas são homens pertencentes às populações indígenas, né? No Brasil, em 20 anos, o número de mortes por suicídio, né, cresceu exatamente essa taxa, né, quer dizer, dos 1.900%, né, dentro dessa faixa etária. A Mambaí, no Mato Grosso do Sul, encabeça a lista de taxas na população total de suicídios, com 17 suicídios de jovens que aconteceram em 2008, 15 foram de jovens indígenas, o que significa que 88,2% do total de suicídios no município. No ano de 2008, foram registrados exatamente 100 suicídios de jovens indígenas. Isso já daria uma taxa nacional de 20 suicídios a cada 100 mil índios. Isso é, 4 vezes acima da média nacional.
Dentre os fatores desencadeantes estão o despejo territorial por parte dos grupos armados, que prejudica a capacidade de alimentar os povos, a militarização por parte desses mesmos grupos, o recrutamento forçado, o assédio, ameaças, discriminação racial, deslocamento e falta de acesso aos serviços básicos. A gente está vivendo hoje, os jornais também noticiam, um confronto que está iminente a acontecer em Mato Grosso do Sul entre fazendeiros e populações indígenas que vivem naquele território. Violência é uma palavra que tomou um sentido mais definido, aí entrando numa ótica mais de uma reflexão específica sobre esses dados, nos trabalhos de Nietzsche, Sorel e do sindicalismo revolucionário, que introduziram modos sistemáticos contra direções ou freios intelectuais e preconizam a ação direta. No espírito das leis, por exemplo, Montesquieu diz que quando nós, que vivemos sob leis civis, somos obrigados a fazer algum contrato que a lei não exige, podemos, graças à lei, voltar-nos contra a violência. Segundo essa perspectiva, a lei se apresenta como uma possibilidade para o eu, que, uma vez estando no mundo, pode se colocar como se fora dele estivesse. E, a partir daí, pensar uma outra representação para si. Posto dessa maneira, a violência é compreendida como um uso ilegítimo ou ilegal da força. Uma outra alternativa seria pensarmos a violência como expressão de quem tem um caráter violento. Os homens muitas vezes ficaram na localização desse lugar, do ponto de vista do imaginário, é o que a gente vê particularmente nas discussões de gênero, onde o homem aparece com a figura do agressor e fica nessa condição, quer dizer, tornando invisível todo esse outro cenário que eu tentei apresentar anteriormente, tá certo? E nessa posição ele fica identificado e funcionalmente alocado nesse lugar do agressor. Gustave Bellot, em 1921, quando escreveu A Consciência Francesa e a Guerra, disse que aquele que trabalha para a justiça trabalha para todos, enquanto que os violentos não trabalham senão para si mesmos. E algumas vezes, no fim das contas, contra si mesmo. É exatamente o que a gente vê no envolvimento dos homens com situações de violência. Muitas vezes os homens serão apresentados por diferentes autoras e autores dos estudos de gênero como sendo violentos, sem que fosse considerada a hipótese de que, uma vez assim sendo, são contra eles mesmos. Os dados sobre violência e morte por causas externas apontam exatamente nessa direção. Se a violência pode ser entendida como um uso ilegítimo da força, o poder é geralmente definido como sendo a capacidade de impor a própria vontade sobre os outros. Na concepção de Weber, o poder poderia ser a oportunidade de fazer prevalecer, no âmbito de uma relação social, sua própria vontade, até mesmo contra a vontade do outro. Mesmo que essa definição possa ser considerada vaga para alguns, ela serviu a muitos estudos feministas para fundamentar a opressão dos homens contra as mulheres. A força é, sem dúvida, um elemento central do poder. A imposição pelo corpo é o primeiro elemento de subordinação, não só de um homem sobre uma mulher, mas de um homem e de uma mulher sobre uma criança. Portanto, a força e a ameaça são um dos pilares do poder. Mas a força não basta. É necessário que as principais fontes do poder provenham do domínio dos recursos estratégicos, isso é, do dinheiro, dos bens materiais e da informação. Isso por si só já seria suficiente para colocar as pessoas em situações de dependência e subordinação, mas não seria suficiente para entender por que, uma vez, aquele ou aquela que se viu em determinado momento da vida submetido a esse estado de coisa, quando tem poder, passa a submeter o outro a viver sobre condições que detestava. O imaginário vem se unir à força bruta e ao domínio dos recursos para assentar o poder. Enquanto a força se impõe através do corpo, o imaginário pretende doutrinar o espírito. A polícia do pensamento encontra respaldo na ideologia, na violência simbólica e em todo o cenário de poder que tem por objetivo garantir sua legitimidade. Napoleão formulou duas frases que podemos usar para resumir as duas dimensões do poder. A primeira diz que podemos fazer qualquer coisa com as baionetas, menos sentar assim em cima delas. A outra, ele diz que planejava suas batalhas com os sonhos adormecidos dos seus soldados. A primeira se refere à força pura que compele, cerca e ameaça, mas isso não basta. Falta o imaginário. Um chefe vende também esperança, dizia ele. O imaginário do poder vem acompanhado de todo um arsenal de práticas simbólicas, ou seja, de rituais e encenações. A representação social de homem e mulher variou ao longo dos anos. Cada um deles depende do modo como a sociedade
como as sociedades estão organizadas e o que é valor para cada uma delas. Portanto, quando ainda não existiam fronteiras públicas, o exército foi inventado e com eles o soldado, e o uso ilegítimo da violência pelo império para formar os estados ou fazer as fronteiras de cada um dos países. Força e violência fizeram parte de um determinado tipo de representação masculina necessária para fazer frente às demandas da época. Então, houve uma época, né, do soldado, como hoje há uma época, né, do pai participativo. Né? Essas representações elas estão ligadas ao modelo de sociedade, mas o soldado, em um determinado momento, foi necessário. A representação de homem e mulher são produtos de dimensões simbólicas que operam em cada cultura. Elas servem para mantê-los por meio da transmissão de valores que acontece para cada geração. As sociedades ocidentais positivam e negativam cada representação para que assim seja mantido o eixo em torno do qual estão estruturadas. Quanto tempo eu tenho? Tá bom. Desculpe. O discurso feminista reduz o patriarcado ao homem e, deste modo, todas as tensões originadas dessa redução são interpretadas em torno do que se chamou de masculinidade hegemônica. Patriarcado, homem, masculinidade hegemônica, sexo e violência contra a mulher têm servido para negligenciar as análises sobre o modo como se constituem as relações de poder em uma sociedade que positiva o lucro, reduz as dimensões sociais às dimensões econômicas e a cultura ao mercado e ao entretenimento. Nesse caso, o ideário individualista prospera avançando através da eliminação simbólica do outro, nesse caso dos homens. É um mundo sem o outro. Juntos, mas sem o outro. Se a mulher passa a reivindicar a igualdade com o mundo, né, dos homens, as uniões homoafetivas, igualdade de direito com os heterossexuais e as etnias excluídas com os brancos, temos que, do ponto de vista simbólico, homem heterossexual branco representa o ideário em torno do qual uma ideia de igualdade vai se fundar. Homem heterossexual branco, do qual o homem sujeito empírico é o representante, está associado a quais discursos de emancipação que a gente vai assistir na configuração do século XVII, né, graças à formação do iluminismo. Isso é uma questão. E a outra questão é, como é que eu, tendo o opressor como modelo de liberação, eu consigo, dentro da organização subjetiva, né, descolá-lo de mim, que reivindica o espaço social, né, exatamente na eliminação desse agressor. Quer dizer, então, se as paridades de igualdade, do ponto de vista da representação, se assemelham com o sujeito empírico, que vai ser representado nessas taxas que eu apresentei anteriormente, né, quer dizer, como é que o sujeito que usa para a paridade vai articular dentro dele as práticas de violência e de poder? Né? Como é que ele vai ter o opressor internalizado, mas, ao mesmo tempo, se liberar dele para fazer diferente do modo, o mundo do modo como ele fez. Girard, em seu livro A Violência e o Sagrado, analisa de que maneiras uma dada cultura usa, né, a eficácia simbólica para construir identidades sociais. Em seu trabalho, mostra que a vítima devorada servirá a um só tempo para manter unido o grupo do qual todos fazem parte, minimizando as tensões e possibilidades de cisão entre eles, bem como, por meio de rituais, todos irão ingerir o corpo da vítima e com isso terão proteção, mas agora cada um traz dentro de si uma parte do corpo que salva. Né? Então, nas práticas que o Girard mostra, de algum modo, né, aquele que vai estar sendo ritualizado, eu posso pensar numa ritualização simbólica marcada por essas situações de violência, definido por essas estatísticas, que esses sujeitos empíricos estariam funcionando de algum modo para manter unido os ideais, né, e o ideário de uma sociedade de emancipação que vai ser fundada entre os séculos XVII e XIX, tá certo? Né, sem que ela desagregue. Só que não mais, né, modelada pelo outro, mas na exclusão e na eliminação desse outro. Tá certo? É o sucesso, realmente, né, da perspectiva individualista. Então, aspirar o que simbolicamente pertence ao homem heterossexual branco, através de uma paridade de direito, foi demais? Espera aí. Então, aspirar o que simbolicamente pertence ao homem heterossexual branco através de uma paridade de direito, mas ao mesmo tempo eliminando o sujeito empírico que dá materialidade a esse mundo, tem sido uma estratégia usada para unir e mover os que estão comprometidos com as bases dessas sociedades em que vivemos.
sem desejar alterá-la, né? Então, isso teria um compromisso que é de manter a economia, o mercado e as formas de articulação e o lucro do modo como está entendendo? Sem que isso fosse problematizado como sendo uma outra maneira de redefinir os papéis de homem e mulher, né? O masculino e feminino. Diante dos números, desses números, e de uma ausência de ações e reflexões que investigam, isso é o que mais chama a atenção, e a ausência de ações e reflexões que investigam as razões pelas quais os homens se envolvem, né, mais do que as mulheres em situações de violência e morte por causas externas, penso que esse cenário assim se configure porque ele serve para dar forma e manter algumas das ideologias vigentes no dia de hoje. Manter as organizações de poder do modo como estão, fazendo escoar o que poderia problematizar as bases sobre as quais se mantém esse mundo, através, né, do conflito e da tensão com aquele que é visto como representante do homem branco heterossexual. É claro que isso não vai explicar tudo, né, mas passa a ser uma hipótese interessante para... Então eu vou saltar, tá bom. Bom, então no contexto da sociedade de hoje, essa representação muitas vezes ficou associada à representação do mal. Masculinidade e violência guardam entre si similaridades de significação. Masculinidade está associada, por sua vez, ao que é viril, ao que é enérgico, forte e ativo. Por uma vez, violência está associada também à força, vigor, potência. Encontramos através da transgressão, né, encontramos também através da transgressão e da bravura. Do ponto de vista de uma instituição, é interessante como a sociedade mantém os seus exércitos, os homens vão para dentro deles, como sempre foram, né? São poucos os países no mundo que recrutam homens e mulheres. Eles vão aprender a matar dentro do exército, é isso que se aprende nas Forças Armadas, mas a lógica vai ter que se desarticular para que, de algum modo, eles não façam isso que eles aprendem que devem fazer dentro do exército, na rua. Tá certo? Então, essa ingerência da masculinidade, olha, nesse conflito aqui desse jeito você pode matar, tá certo? Mas, em outros, implicações você não pode matar. Certo? Então, essa disjunção, né, quer dizer, dentro da própria representação, certamente que não vai ser uma tarefa simples, mas os exércitos estão todos aí para mostrar. Né? Analisando, portanto, o crescente aumento do suicídio entre índios, eu vou só falar aqui do suicídio, porque em termos de ranking, em números de jovens, isso vem aumentando bastante no Brasil, e homens, né? Veremos que eles estão relacionados exatamente à desarticulação da matriz simbólica e social em torno da qual se constituíram as suas identidades. Então, essa desarticulação da matriz simbólica não é uma desarticulação que passe a custo zero, certo? Isso existe uma função, né? Isso não está só implicado na linguagem, mas está implicado na cultura, está implicado na maneira como cada um de nós vai poder falar sobre o que sente, né? Quer dizer, então a linguagem ela nos tira, de certa forma, de um lugar onde a violência nos coloca. E nessa perspectiva, né, eu vou ter, do ponto de vista das representações sociais, um homem nos anos 20 representado como Tarzan, dentro da mídia, e nos anos 90 como Homer Simpson. Tá certo? Quer dizer, um homem totalmente banalizado, imbecilizado, né, quer dizer, que gosta de nuggets e cerveja. Tá certo? Então, essa banalização da representação, ela possivelmente tem uma articulação com o pensamento que o Girard fala no que tange a representação simbólica. Então, analisando o crescente aumento dos suicídios entre índios brasileiros, que a gente vai assistir exatamente o preço que se paga pela desagregação de uma matriz simbólica na qual esses sujeitos se sentem inseridos. A crise masculina é apresentada como um indicativo de fragilidade dos homens, de expressão de negatividade, da herança que recebeu do patriarcado. Longe disso, essa crise ela mantém a positividade no que diz respeito ao modo como as sociedades estão fundadas hoje. Eu preciso de sujeitos nesse lugar. Eles podem ser mulheres, podem ser homens, podem ser negros, eles podem ser todo e qualquer aquele que nas práticas das sociedades do Ocidente vão ser qualificados como fracassados. Essa sociedade ela não vinga sem essa ideia de que existe um perdedor e existe, né, um fracassado. Tá? Bom, eu não vou falar dos Kaiowás, porque depois eu posso deixar isso aqui disponibilizado, do monte é só fechar então. No que diz respeito aos projetos sociais, a gente tem no Brasil hoje um projeto de vida no trânsito, né? Esse é um ranking no que se gasta, só para a gente encerrar, mas esse projeto ele não fala para o público masculino. Ele não fala para os homens, ele fala genericamente, é para um ente. Tá certo? Como a gente, diferente disso, a gente vai ter, né, esses são os números, em setembro de 2002, o Ministério da Saúde disponibilizou 12,8 milhões, né, de reais para 26 estados e municípios, totalizando 20,7 milhões para todo o projeto. O Rede Cegonha, ele fala de uma forma direta e assertiva para as mulheres. Você vê visualmente, como os programas de violência doméstica também. Né? A gente teria, por sua vez, um outro programa referente aos usuários do crack, mas a gente não tem absolutamente nada
ligado à Secretaria de Saúde, ao Ministério da Saúde, sobre homens. Existe uma política, entendeu? Né? Quer dizer, que eu cheguei a ler essa política, ela é frágil, inconsistente, entendeu? Ela é precária, ela é limitada, você percebe claramente que as pessoas não sabem para que lado elas vão, tá certo? Né? Mas é interessante se ver, né? Só para fechar, né? O que se gastou, por exemplo, na região norte, em acidentes de trânsito, do qual os homens estão envolvidos diretamente, olha, só na região norte foram gastos 7 bilhões de reais. Né? Desculpe, 7 milhões de reais. Né? Na região nordeste, 40 milhões. Na sudeste, 107 milhões. Né? Na sul, 31 milhões. Na centro-oeste, 17 milhões. Então, quer dizer, não são quaisquer números que estão sendo gastos. Tá certo? Mas é impressionante como a comunicação ela não liga, né, essas práticas ao modo como efetivamente, né, os homens estão envolvidos. E a população carcerária, por exemplo, só para encerrar, no Rio de Janeiro hoje, 97% da população carcerária são homens. Tá certo? Muito obrigado.